E aí, pessoal, que Deus possa abençoar a tua vida em nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo, né? Para mais um momento de estudo da palavra do Senhor. Desde já eu peço a você que se inscreva, compartilhe, deixe o seu like aí, contribui para o crescimento do nosso canal em nome de Jesus. Amém, pessoal? Para a glória do Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao último, último vídeo que nós fizemos aqui sobre esse tema, crescendo com as aflições ou nas aflições, parte 2. No vídeo anterior, nós fizemos aqui uma introdução dentro desse tema, lá de Pedro, capítulo 2, né? 2 Pedro, na verdade, 2 Pedro, capítulo 5 de Pedro. Que diz assim no versículo 10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver te padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Amém, pessoal? Dentro desse tema, nós vamos entrar dentro de um conteúdo falando sobre esses valores que o texto está nos sugerindo aqui, né? Do aperfeiçoamento, a confirmação, da fortificação e o fortalecimento de Deus, ou por Deus, na nossa vida espiritual, no momento que nós padecemos um pouco. Né? Essa proposta de Deus, o propósito de Deus de padecermos. Como igreja do Senhor, nós sabemos que estamos nesse mundo para isso. Estamos nesse mundo sujeito a padecer um pouco por causa da palavra, né? E nós, no vídeo anterior, nós falamos aqui sobre este padecer um pouco. O que significa, na verdade, se padecer? E que nós temos que estar pronto para essa realidade. Nós temos que entender e ter a visão exata do que realmente é ser igreja do Senhor neste mundo. Nós temos que estar preparados, estar pronto para isso. Né? De sofrer as perseguições, de passar pelas tribulações, as adversidades, aquilo que se levanta contra nós por causa da palavra. E a palavra do Senhor diz que há crescimento por trás disso, né? Por intermédio disso, na verdade. Que o texto fala, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo. Então é Deus, Ele utiliza desse mecanismo, isso está proposto para nós, porque através deste padecer um pouco, através dessas aflições que nós passamos em Cristo Jesus, na realidade, isso serve para o crescimento da nossa vida espiritual. Deus utiliza desse mecanismo para que Ele venha realmente operar a sua obra perfeita sobre a nossa vida. É isso que eu entendo aqui. Eu entendo, essa é a visão que eu tenho em ler esse texto, em ler essa palavra. Amém, amados? De que Deus, Ele opera esse poder sobre a nossa vida por intermédio deste padecer um pouco. Porque o texto fala, depois de padecer um pouco. Então, nós temos que estar sustentados nessa verdade e nós vamos ver no decorrer desse estudo, né, de como que acontece isso, né? Como que realmente a palavra de Deus ela nos ensina dentro desse contexto do aperfeiçoamento, confirmação, fortificação e fortalecimento da nossa vida espiritual, Deus operando isso na nossa vida através desse padecer um pouco que o apóstolo Pedro fala aqui. Amém, pessoal? Mas antes de nós entrarmos já no conteúdo exato desse estudo, né, desses valores, eu gostaria de trazer aqui o versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz assim, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Em cima disso aqui é que eu gostaria de trazer, trazer esse direcionamento dessa mensagem para a nossa vida espiritual. Tudo contribui para o bem. E se é tudo. Independente do que seja. Né? Temos que encarar dessa forma. Independente do que seja bom, seja ruim, seja algo que eu não esteja esperando, que eu não esteja querendo, ou algo que eu queira, ou que eu esteja esperando, enfim. O fato é que tudo que acontece, o que vem sobre a nossa vida, nos favorece. Amém? Nos favorece. Traz para nós um benefício, traz para nós um crescimento, um conteúdo de crescimento, um conteúdo de fortalecimento, né, de aperfeiçoamento, enfim. Traz sempre um benefício para a nossa vida. É o que o versículo, na verdade, está querendo nos anunciar aqui.
tudo contribui para o bem. Não há nada que dê errado na nossa vida, né? Não há nada que venha nos levar para uma situação contrária à vontade de Deus. Não há nada. Por mais que nós venhamos entender dessa maneira, puxa vida, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que eu estou passando por essa situação? O fato é que nós temos que entender uma coisa: se vem sobre a nossa vida, é para trazer um benefício para nós, amém? É para nos favorecer mais tarde, para nos favorecer amanhã, amém? No futuro, enfim. O fato é que nós temos que ter essa consciência, amado, de que tudo que acontece na nossa vida é para o nosso bem. Tudo contribui. Afinal de contas, nós amamos a Deus. Contribui para o bem daqueles que amam. Então, se nós amamos a palavra, amamos o Evangelho, nós temos que encarar as coisas, as situações desta maneira. Correto? Não como uma coisa assim que não era para acontecer, isso não é para mim, isso não aceito isso, não recebo isso porque eu não devo passar por isso, não. Encare a situação, mesmo que seja contrária, aparentemente, ou naquele momento ali, mesmo que seja contrário, encare essa situação como algo que vai te beneficiar amanhã, como algo que vai trazer um favor de Deus para a tua vida. Amém? Glória ao Senhor. Eu tento trazer essa disciplina para o meu coração sempre. Sempre tento trazer essa disciplina para a minha mente, né, para poder realmente encarar as situações dessa forma. E se você assistiu o vídeo anterior, você vai entender, dentro da linguagem da palavra, o que né, nós podemos aprender com isso. O apóstolo Paulo nos trouxe essa ideia, né, de padecer um pouco, mas não sofrer. O padecer está proposto, mas o sofrimento não é para nós, não. Porque o sofrimento é para aqueles que não creem, é para aqueles que pecam, para aqueles que, né, não conhecem a Deus. Amém? Então vamos lá. Vamos agora no conteúdo, vamos falar sobre os valores, né, que estão aqui introduzidos neste versículo, né, o aperfeiçoamento, confirmação, fortificação e o fortalecimento da nossa vida espiritual. Vamos começar com o aperfeiçoamento. Em Romanos capítulo 5, gostaria de trazer aqui o capítulo 5, a partir do versículo 1, do 1 ao 5. Vejamos o que diz a palavra do Senhor. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz, armazene isso na tua mente, essa palavra, produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amados, apenas este versículo aqui nos dá uma ideia exata, né, desse funcionamento, né, desse aperfeiçoamento de Deus na nossa vida espiritual por causa das tribulações. Você vê que o texto já começa dizendo: nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz. Então observe, a tribulação produz. Observe que cada situação produz uma outra situação. Entende? E essa produção é para o crescimento. Essa produção é para o desenvolvimento da nossa vida espiritual. Você observe que cada situação produz um efeito na nossa vida para o crescimento espiritual. Porque ele está falando, a tribulação produz a paciência. Então você só vai ter paciência se você estiver proposto a sofrer e passar pelas tribulações. Essa é a receita que nós podemos enxergar aqui. Isso aqui é um aperfeiçoamento de Deus. Você só vai ser aperfeiçoado por Deus na tua vida espiritual se você entender que a tribulação ela está proposta para a tua vida. Amém? Nós estamos nesse mundo para passar por essas tribulações, para sofrer essas tribulações que vêm na nossa vida espiritual. Isso é comum, correto? Isso aqui é algo que Deus preparou para a nossa vida. São obras preparadas de antemão para nós. Então, mas essas tribulações, o que vai produzir? Vai produzir um outro elemento, vai produzir algo melhor para nós, a paciência. Então você pode observar que uma coisa vai gerando a outra. E quanto mais vai gerando uma coisa acima da outra,
mais nós vamos alcançando o aperfeiçoamento. Porque da tribulação para a paciência houve um aperfeiçoamento, houve uma melhora, houve um crescimento, para que você venha realmente lidar com essa situação, aprender a lidar com essa situação. Você observe que uma coisa vai gerando a outra. Isso é um aperfeiçoamento de Deus. É como Deus trabalha na nossa vida utilizando da mesma situação, da própria situação em si, do padecer um pouco. Amém? Do padecer um pouco. Então observe, a tribulação produz a paciência. E a paciência produz o quê? A experiência. Olha como que nós vamos gradativamente alcançando o aperfeiçoamento no momento que nós aprendemos, amém? A cada passo dessa construção espiritual na nossa vida. Quando a tribulação produz a paciência, em cima dessa paciência, nós produzimos um outro elemento, um nível ainda maior. Esse nível é a experiência, é o aperfeiçoamento, a experiência. E conforme você vai adquirindo essa experiência por causa da tua paciência e pela tribulação que você vem sofrendo, o fato é que essa experiência vai produzir algo ainda mais forte na tua vida, algo ainda mais poderoso na sua vida, que é a esperança. Amém? Olha só como que o grau vai cada vez mais subindo na nossa vida espiritual. Isso chama-se aperfeiçoamento de Deus na nossa vida. Depois de padecer um pouco. Então, observe que não há como nós construirmos este aperfeiçoamento na nossa vida espiritual sem experimento. Concorda? Sem experimento. Então, se você rejeita as tribulações, se você rejeita as aflições, se você rejeita, não aceita o padecer um pouco, nunca você vai encontrar, nunca você vai produzir, ou melhor, nunca Deus vai produzir para você esse aperfeiçoamento, porque o aperfeiçoamento se dá pelas adversidades. Correto? Nunca você vai aprender a ser paciente, muito menos experiente e muito menos adquirir esperança em alguma coisa. Isso é efeito, isso é ciência, isso é muito funcional na nossa vida. Isso é muito funcional. A nossa vida espiritual é muito prática e muito funcional para nós. Nós temos que encarar e entender, ter uma visão da nossa vida espiritual de uma forma muito prática. É necessário nós termos isso. É necessário que nós venhamos ter esse tipo de visão. Amém? Para entender as coisas, para entender os fatos. Então, nessa primeira linha de raciocínio sobre o aperfeiçoamento, se dá em cima das tribulações, porque vai construindo uma situação, aleluia, na nossa vida, vai criando elementos na nossa vida que nos levam ao aperfeiçoamento. Amém? Glória a Deus. Então, houve uma produção da paciência, e na paciência uma produção de experiência, e na experiência uma produção de esperança. E a esperança não nos traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Amém? Então, para onde nos leva o aperfeiçoamento? Para o amor de Cristo. Para onde nos leva o aperfeiçoamento? Para o poder de Deus, do Espírito Santo na nossa vida. Essa confirmação, ou melhor dizendo, essa convicção. Porque quando ele diz a esperança não nos traz confusão, isso nos leva a entender que nós somos esclarecidos, né? De uma vez por todas, esclarecidos, convictos daquilo que nós somos, daquilo que nós passamos, do porquê que nós passamos. Isso traz convicção. O aperfeiçoamento nos leva à convicção. Amém? Repita isso no teu coração, na tua mente. O aperfeiçoamento nos leva à convicção, nos leva à certeza. Porque a esperança é essa. A esperança do quê? A esperança da promessa de Deus se cumprir na nossa vida. A esperança daquilo que Deus tem proposto para a nossa vida acontecer. Aleluia. Então, da tribulação, nós somos levados lá para a esperança. Depois de construirmos, depois de produzirmos, melhor dizendo, essas coisas na nossa vida. Então, se não houver produção, você nunca vai sair da tribulação para essa esperança. Você nunca vai sair da tribulação direto para a esperança. Nunca vai. Você primeiro precisa construir, produzir na sua vida paciência, e dentro dessa paciência produzir experiência, para que na experiência você venha produzir alguma expectativa para a tua vida. Aleluia. Glória a Deus. A experiência, mano.
experiência de vida espiritual, experiência de filho de Deus, experiência do poder de Deus na sua vida, experiência do propósito, experiência da palavra de Deus na sua vida, daquilo que Deus tem criado, daquilo que Deus tem para te oferecer. Experiência, mano. Ser uma pessoa experimentada. Aleluia, nessas coisas, para que haja confiança, para que haja convicção, para que haja certeza. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém? Porque o Espírito Santo está na tua vida. Então, o aperfeiçoamento está nessa linha. Deus utiliza do padecer um pouco, em cima dessas ferramentas do padecer um pouco, tudo que você tem passado, tudo que você ainda vai passar, o padecer um pouco por causa da palavra de Deus, vai servir para produzir o aperfeiçoamento na tua vida espiritual. Todo esse processo aqui de produção, de tribulação, em cima de paciência, depois experiência e por último esperança, isso aqui é uma produção na tua vida espiritual. É um desenvolvimento na tua vida espiritual, para que você venha alcançar convicção. Então, para que serve o aperfeiçoamento? Por que Deus nos aperfeiçoa? Para sermos e termos uma convicção ainda maior daquilo que nós já temos. Oh, glória a Deus. Para que essa certeza na tua vida espiritual, daquilo que Deus tem proposto, daquilo que Deus tem para te oferecer, da promessa de Deus se cumprir na sua vida, dessa certeza realmente te levar ao grau que você deva estar, de que nós venhamos estar. Amém? Venhamos alcançar. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia. Então, Deus utiliza do processo do padecer um pouco para nos aperfeiçoar espiritualmente. Amém? Deus utiliza do processo do padecer para o aperfeiçoamento de Deus. Amém, gente? Então, perfeição, o aperfeiçoamento de Deus na nossa vida pelo padecer se dá desta maneira aqui, nesta produção aqui, amém, de elementos, de valores na nossa vida, até alcançarmos a plena convicção, porque nós vamos viver na esperança de Deus na nossa vida, vamos viver na esperança da palavra de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Mas primeiro você precisa entender que a tribulação, as aflições, as dificuldades, as adversidades, por causa da palavra de Deus na sua vida, nos gera para nós algo bom, contribui para esse aperfeiçoamento de Deus. E este é o processo do aperfeiçoamento. Amém? Em nome de Jesus, glória ao Senhor. Então fica com essa palavra. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o confirmar de Deus. Correto? O confirmar de Deus dentro do padecer um pouco. Como que funciona isso e qual é o processo que Deus utiliza dentro da palavra de Deus. Ou o que as adversidades traz como ensinamento para nós, para trazer para a nossa vida esta confirmação. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, amado. Fique com esta palavra e que você fique bem.